Oi, eu sou o Johan Yap e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Quem é Deus? Quem Deus é? E a gente tem algumas perguntas, por exemplo, poxa, eu tô passando por uma enfermidade, eu tô doente, tô atribulado, não passa, eu tô aqui, tá, vão atrás de médico, atrás de coisa e não melhoro. Como é que eu, sendo cristão, eu tendo Deus, eu vou sofrer umas coisas dessa? Cadê esse Deus, o meu Deus? Para a gente ter respostas como essa, precisamos ver o que Deus tem para nos falar sobre isso. Deus, ele veio encarnado na Terra e ele nos mostrou muitas coisas. E também ele nos deixou algo maravilhoso, que é a Bíblia. E o que a Bíblia nos traz? A Bíblia nos traz todas as respostas, porque ela é uma carta pessoal para você e para mim. Então ali, meu pai e o teu pai têm muita coisa para nos ensinar e nos educar. Então a gente vai entender mais ainda sobre esses fatores. Beleza? Então, seguindo sobre isso, vamos utilizar principalmente dois textos base para a gente compreender melhor, mas eu vou falar muitas outras coisas. Antes de mais nada, preciso que você compreenda que doença, enfermidade, ele pode vir por vários fatores. Ele pode vir por um pecado que você cometeu, e aí é um castigo, uma punição, uma correção de Deus. Pode vir por uma correção de Deus, uma provação de Deus para te firmar mais ainda na fé. Pode ser por uma adversidade, que é o que eu vou falar aqui, que é por nenhum outro fator além de por vivermos onde vivermos. E também pode ser para não Deus te provar, mas Deus utilizar isso na tua vida para humilhar o inimigo, para mostrar algo para o ímpio. Porque a gente vê uma brevidade da vida. Agora Deus vê uma eternidade da tua vida. Beleza? Então vamos lá. Seguindo nesses pontos, a gente vai primeiro compreender: poxa, mas eu sou cristão e estou enfermo. Mas Deus não deveria me livrar disso? Não. Por que Deus deveria te livrar disso? Deus quer ser glorificado. E Deus também é justo. E aí em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, vai nos falar uma coisa muito bacana. Olha só o que em Eclesiastes 9, versículo 2 vai falar. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como aquele que teme o juramento. Perfeito? Então, a gente entendendo isso, a gente compreende que muitas coisas vão acontecer em você, cristão, como também em um não cristão. Agora, por quê? Porque é assim que Deus fez, numa questão de justiça. E aí a gente tem que entender que realmente, então, tem uma responsabilidade nossa. Às vezes, uma enfermidade, alguma coisa, é pela maneira que a gente não cuida do templo do Espírito Santo. Por isso que é importante fazer exercício físico, é importante uma alimentação boa e todos os fatores, porque daí você vai construir uma vida melhor nesse sentido. Poxa, mas e aquelas adversidades, um câncer, uma coisa assim? Aí a gente vai chegar em outros pontos, beleza? Então, a primeira questão a gente entende é: o sol nasce para todos. Se nasce para todos, o que está acontecendo com você que veio até aqui também poderia ter acontecido com o ímpio. Ou pode estar acontecendo e você não está sabendo. Afinal, você está contando para o ímpio: ei, ímpio, eu estou sofrendo, olha aqui, eu sou cristão e estou sofrendo. Não, você não faz isso. Então o ímpio também pode estar sofrendo e não está te falando. Porque é uma outra pergunta que tem, que eu já respondi aqui no canal, que é: por que eu sofro mais do que o ímpio? Será mesmo? Então, vamos seguir nesses pontos. E aí a gente tem a outra passagem, que é lá no finalzinho da Bíblia, em Tiago. A carta de Tiago, ele traz muitas coisas bacanas. E lá no finalzinho, no último capítulo, no Tiago, capítulo 5, no versículo 14 e 15, olha o que ele fala. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui a gente entende que haverá pessoas doentes, sim, mesmo no meio cristão. A doença é algo que pode ser acometido. E se tiver, chame os presbíteros, que são os anciões, as pessoas mais velhas na fé, para irem lá e orarem por essa pessoa, ungindo com óleo, trazendo essa oração da fé. E esta oração da fé permitirá que Deus levante este enfermo. E, claro, se ele tiver pecado, que aí a gente entende que tem um outro tipo, tem enfermidade sem pecado e tem enfermidade com pecado, porque
E se houver cometido pecado, então a gente entende que existem os dois doentes. Doente por pecado, por ter pecado, e o doente que não pecou. Ambos poderão ser levantados pelo Senhor após essa oração da fé. Todos serão levantados pela oração da fé? Vou explicar mais um pouco lá na frente. Então, beleza. A gente tem essa base aqui de textos para a gente estar seguindo e compreendendo um pouco mais. Sol nasce para todos, vai ter ali um cristão que vai ter uma doença, essa doença pode ser por conta de um pecado que ele cometeu, ou por conta de uma coisa, a diversidade da vida, vamos colocar assim. Também pode ser por Deus estar querendo corrigir, apontar algum detalhe. Lembrando que é aquela mesma coisa, por que a gente sofre mais do que um não cristão? Aí vai vir em Romanos 8, 28 e 29 para nos falar o quê? Que Deus está fazendo isso porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual que é o bem? Nos tornarmos semelhanças de Deus. Semelhanças de Jesus, para que seja o filho primogênito dentre muitos irmãos. Então, muitas das vezes, Deus coloca isso para te aproximar, fazer você se aproximar mais de Cristo e mais dele, adorando mais ele, confiando eternamente nele. Beleza? Então, seguindo nestes pontos, a gente vai por alguns outros detalhes. Para isso, precisamos ver na Bíblia. Tem o Antigo Testamento, não vou nem entrar tanto nele, eu quero pegar o Novo Testamento para a gente compreender alguns detalhes. Primeira questão, Pedro foi muito usado e ele curava muita galera. Paulo também. Tem uma passagem em Atos que mostra que até o lenço de Paulo curava os enfermos. E que os enfermos também colocavam, eles mesmos tentavam colocar os enfermos para que a sombra de Pedro pudesse curar. Olha só que coisa poderosa. Agora, se é assim, por que os discípulos de Paulo tinham enfermidades? Peraí, Johan, você está me falando que tem seguidores de Paulo que estavam ali nessa ardência toda, vendo toda essa coisa e não estavam curados? Exatamente. Vamos ver? Aí a gente vai abrir na segunda epístola a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. A gente vai chegar aqui em Timóteo, segunda epístola de Timóteo, e a gente vai abrir no capítulo 5, versículo 23. 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim, Timóteo, não bebe só água, coloca um pouquinho de vinho para aliviar um pouco essa sua dor estomacal e também ser um anestésico, uma melhora para tuas enfermidades constantes. Então era algo crônico que Timóteo tinha. Lembrando que junto com Paulo tinha Lucas, que era médico. E Deus não permitiu que Timóteo fosse curado nem pela medicina daquela época. Por quê, né? Por quê? São essa pergunta, o porquê, que a gente não vai ter todas as respostas de Deus. Às vezes é melhor buscar um para que Deus está fazendo isso. Mas a gente entende que talvez lá eles não tivessem essa resposta. Mas para que Deus deixou Timóteo ainda sofrendo nisso? Para que você, chegando aqui, tenha uma resposta para essa sua enfermidade. Por que eu estou sofrendo? Aí Deus fala, porque nem todo mundo vai ser curado, porque eu decido quem eu curo e quem eu não curo. E a gente vai passar em outra passagem. Olha só em outra aqui. A gente vai agora na primeira epístola a Timóteo, capítulo... Opa! Me perdoe, gente. A que eu li agora foi a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. A outra que eu quero que vocês vejam é a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Eu li a de 1 Timóteo 5, 23. Agora é a segunda Timóteo 4, 20. Olha o que vai falar na 4, 20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então existia outro que andava com Paulo, que muito provavelmente era um discípulo, um seguidor, um cristão, que ficou doente em Mileto. Paulo não ficou ali preocupado, nada. Enfermo, doente, Deus vai curar, e seguiu crendo nisso. Porque foi a vontade maravilhosa de Deus. Paulo tinha essa certeza que vai tudo acontecer e tudo cooperar para o bem. Então ele não ficou preocupado. Tá enfermo? Beleza, tá enfermo. Então, nos preocupemos. Mas vamos focar no que Deus tem para nos trazer. Ok? Então, é uma preocupação que tinha
mas que a gente pode ficar tranquilo, que a gente pode confiar em Deus. Agora, claro, isso não significa que a gente vai ser um insensível diante de uma doença, insensível diante de uma enfermidade, mas não é algo que a gente tem que nos desesperar. Até também porque Paulo também sofreu quando ele viu um colega dele, um irmão da fé, adoentado. Quer ver? Vamos agora em Filipenses. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 25 ao 27. Olha o que a gente vai ler. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Que ele estivera doente. Então, Epafrodito estava doente. Mas olha isso. Não estava apenas doente. Olha o versículo 27. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo, a misericórdia de Deus não deixou Epafrodito morrer, nem ficar muito tempo adoentado, para também não deixar trazer muita tristeza para Paulo. Mas Deus atendeu Paulo, ou Deus estava fazendo a vontade perfeita de Deus? Tá? Mas veja, todos que seguiam Paulo tiveram uma certa doença. E é porque Paulo era um mal acumulado, ele era horroroso, tinha um inimigo ali, ele era fraco contra o inimigo. Não. Até Paulo teve um espinho na carne. A gente bem sabe disso, vocês sabem. Qualquer coisa você prega e procura. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas a gente vê todas essas questões. Então, a doença é algo que ela acontece. E por quê? Porque o sol nasce para todos. Eclesiastes 9:2. E se você quiser ler o restante do capítulo 9, você vai ver mais ainda sobre isso, tá? E agora a gente se pergunta, poxa, mas por que Deus? Por quê? E aí a gente tem que, então, ir meio que do começo. E aí tem uma conversa de Deus com Moisés, quando ele chama Moisés para o chamado de Moisés. Aí a gente vai em Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Êxodo 4:11 vai nos falar o quê? E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem fez o que vê? Ou quem fez o cego? Não sou eu o Senhor? Claramente Deus está falando. Quem fez todas as coisas senão eu? Quem fez o que vocês dizem de bom e de ruim? Quem fez senão eu? Tem outro debate. Deus fez. E essa magnitude de Deus é porque ele enxerga tudo e ele sabe tudo maravilhosamente. Para quê? Para cooperar para o que ele quer, para a vontade dele, do jeito perfeito dele. Afinal, Jó sofreu o que sofreu e você sabe muito bem a história de Jó. Se não souber, procure uma pregação sobre isso. Mas a história de Jó mostra que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se afastava do mal. E veio uma adversidade daquela. E Jó se manteve íntegro, não pecou contra o seu Deus. E por quê? Por que então vieram todas aquelas adversidades? Porque Deus quis. Veio Satanás, pediu, e Deus concedeu para provar para Satanás que Satanás estava errado e para glorificar Jó e para no final, pega, capítulo 42, e no final para Jó conhecer Deus, não só de ouvir, mas também de ver, não só de ouvir falar. Então, às vezes, Deus está colocando tudo isso para que você não conheça Deus apenas de ouvido, mas sim de ver Deus, conhecer Deus. E essa é a magnitude, é por isso que a gente está nesse canal. Conheça Deus. Quem Deus é? Acorda para isso. Então, a gente seguindo nesse ponto, a gente até também vai, então, aprender um pouco de Jó. Olha o que Jó, capítulo 2, vai nos trazer. Olha que beleza. Jó, capítulo 2, depois que acomete todas as questões, vem Satanás e estraga com a vida de Jó por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Jó, capítulo 2, versículo 7, olha o que fala. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Então ele pediu autorização. E feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Feriu. O que a gente precisa aprender nesse ponto aqui, nesse pontinho? É o que Jó fez. Porque o que Jó fez é a grande coisa que talvez a gente possa nunca conseguir fazer com perfeição. A gente tem que olhar para esses santos para a gente conseguir, pelo menos, imitar. Ou entender o que Jó entendia.
Olha o que Jó fala no versículo 10 do capítulo 2. Porém, Jó disse a mulher, né? Vou ler o 9 e o 10. Então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha a pergunta de Jó. A gente não recebe o bem de Deus? Como que a gente não receberia o mal de Deus? Essa é a sacada. Essa é a sacada. Tudo provém de Deus. O bem e o mal. Por que entre aspas? Porque não existe bem e mal proveniente de Deus. Existe na vontade de Deus e fora da vontade de Deus. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que estiver acontecendo na sua vida como um cristão, como um que busca Deus, que busca Jesus, é para o seu bem. E qual é o bem? Falei no outro vídeo. O bem é sermos semelhanças de Jesus. Porque nada melhor, né? Deus chega e fala, este é o meu filho amado pelo qual eu me comprazo. Se você se parecer com Jesus, ele vai falar, este é também meu filho amado pelo qual eu me comprazo. Você não gostaria de ouvir isso de Deus? Deus falando assim, olha, me alegro de você, ó. Tá de parabéns. Você não gostaria de ouvir uma coisa dessa? Então, se você gostaria de ouvir uma coisa dessas, é necessário que Deus te coloque na vontade boa, perfeita e agradável dele. Tá? E aí, beleza. A gente seguiu sobre isso. Agora, para você entender mais um pouquinho dessa parte da doença, você tem que entender a questão da fé. O que é a fé? Aí a gente entra num debate muito delicado. Mas o que eu quero que vocês compreendam é, a fé, a medida da fé, não é você ser curado fisicamente, existe um milagre físico. Isso é um tipo que acontece? É, mas se você seguir por essa fé de milagre físico, quando não acontecer, porque Deus não permitiu, porque Deus não quis, porque Deus achou que seria o pior para você, você vai achar que você não tem fé. Você vai cair, você vai tropeçar e você não vai se reerguer. E aí você se estribucha. Então o que é a fé? A fé ela é muito delicada em várias respostas. Antes de eu falar uma frase legal de John Piper, que eu vi num textinho, num blog, eu vou primeiro ler para vocês Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Vamos lá, Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 29. 18 ao 28. Romanos 18 ao 28. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Primeiro ponto, essas aflições que estamos tendo, aí vai falar também em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, se não me engano, que é o quê? Esta tribulação ela é leve e momentânea, porque ela não se compara nem ao peso da glória. Então é isso aqui que Paulo está falando, que essa nossa tribulação que a gente está tendo não se compara à glória de Deus. Isso que você tem que ver a maravilhosidade. Você consegue entender isso? Você consegue qualquer coisa que você está passando, não tem como comparar com a glória que você vai ter? Porque se você se prende aqui ao mundo... Porque, vamos lá, a enfermidade é o quê? É algo que te faz sofrer, é algo que te faz, às vezes, morrer mais cedo. Mas você quer ficar nesse mundo? Você gosta dele? Você não quer estar em encontro com Deus? Você não quer estar numa coisa maravilhosa? Aí eu faço um apelo para você. Você ama o mundo ou você odeia o mundo? Porque não basta apenas o mundo te odiar para você ser de Cristo. Você tem que também odiar o mundo e querer Cristo. Não um ódio sem amor, mas é não querer esse prato que Satanás tem. Porque o mundo é doce de Satanás. Se você gostar disso, é porque você está gostando do cardápio troncho de Satanás. Entendeu? E aí, versículo 19 em diante. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos
que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não são só os salvos que estão gemendo. Todos nós gememos de dor. Por quê? Porque o pecado é a pior doença. E ela está em todos nós. O pecado só vai sair na glória. Cristo já pagou, já limpou nossos pecados, mas não aqui. As nossas enfermidades não saíram aqui. Vão sair lá, quando o nosso corpo corruptível vai se tornar um corpo incorruptível, cheio da glória de Deus. Entendeu? Entendeu um pouco esse esquema? Então você tem que compreender que enquanto você estiver aqui, você ainda não está glorificado, você ainda não está imortalizado em glória. Agora, olha que lindo. Enquanto Deus tem um propósito na sua vida, você é imortal. Pode ser a enfermidade que for que você tiver. Deus vai te deixar vivo enquanto você tiver muita coisa para cumprir. E pode não ser só o que você tem que fazer, mas o tempo necessário para ser feito várias coisas. John Bunyan, eu acho bacana. Ele passou 14 anos preso. E Deus colocou ele na prisão, possivelmente para ele escrever o livro que hoje a gente conhece como O Peregrino. E é um livro. Eu ainda quero ler, mas eu já vi o filme e eu fiquei, caramba, imagina um livro. Claro que a gente não pode trocar nada pela Bíblia. Mas talvez seja interessante. 14 anos. 14 anos. E aí a gente continua, né? Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Aí aqui a gente tem um conceito, esperança. Fé e esperança, eles andam muito próximos, tá? Pelo menos do meu entendimento. Então, o que é a esperança? Esperança não é o que você vê, porque senão você não está esperando nada. Esperança é o que você não está vendo. Então, eu espero a minha vida eterna. É porque eu não estou vendo a vida eterna. Então, eu espero ela. Agora, eu não espero água se ela está aqui na minha frente. Eu não espero a caneta se ela está aqui na minha frente. Deu para entender? Então, um pouco da fé é isso. Eu gosto de um conceito que para mim foi muito claro e me deu mais entendimento, mais tranquilidade, me permitiu relaxar mais em Deus. É o quê? A fé é a certeza de algo que vai acontecer com total certeza, mesmo antes de ter acontecido. Isso é fé. É você ter a certeza de que algo vai acontecer com toda certeza, mesmo sem ter acontecido ainda. Isso para mim é fé. Veja você na Bíblia. O que é fé? Porque a gente pode falar, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Mas o que é fé? Para mim é isso. Se bateu para você, segue com ela enquanto Deus não te elucida na Bíblia. Mas não pega o que eu falo, nem o que os pastores falam. Pega o que a Bíblia está te falando. É um texto de Deus para você. Beleza? E aí a gente segue aqui no finalzinho, que é o 26 ao 28. O 28 é interessantíssimo. O 28 e 29 é interessantíssimo. Eu falei no outro vídeo. Mas olha só. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo se resume a isso. Todas as coisas cooperam para o teu bem, porque Deus quer te transformar na imagem do seu Filho, para que você seja a imagem do Filho, e ele fale, este é o meu Filho amado, pelo qual eu me comprazo, não só Cristo. Porque aí Cristo deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito de muitos irmãos, e você é um desses irmãos. Mas para você ser um desses irmãos, você tem que sair de filho adotado para filho legítimo de Deus, que passa a ser corrigido, ensinado e disciplinado. Tá? Agora, por que doença? Só nasce para todos. Às vezes pode ser por pecado, às vezes pode ser para te educar, te disciplinar, provar o teu coração, sondar o teu coração, mostrar, te aproximar mais de Deus, te afastar mais do mundo, porque Jesus roga o quê? Para nos livrar do mal. E o que é o mal?
O mal é afastar-se de Deus, afastar-se de Cristo. Parar de olhar para as coisas de cima e passar a olhar para as coisas de baixo. Esses são os conceitos, ok? E aí agora eu quero só chegar num pontinho. 2 pontos, na verdade. A questão da fé que eu falei, né, para vocês. E aí a gente falou daquela parte de que a fé não pode ser medida pelo milagre físico, pela fé em milagres físicos e todas as coisas, porque senão pode cair num debate meio complicado. Eu gostei dessa do John Piper, que ela é mais ou menos o quê? A fé, no Novo Testamento, a fé é medida pela alegria e pela confiança que mantemos em Deus na hora da dor. Isso é fé. É você manter a alegria e a confiança em Deus, mesmo na hora da dor, da tribulação. Isso é fé. Isso seria uma fé. Temos que ter fé em Cristo, no momento bom e no momento ruim. A gente é o quê? Noiva de Cristo, né? Noiva do Cordeiro. E se a gente pega isso, então tem um casamento. E um casamento mundano fala o quê? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Fé é a alegria e a confiança em Deus, mesmo no momento de dor. É no momento de tristeza, no momento de doença, você continuar querendo e estando casado com aquela pessoa. E nesse caso é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Será que você consegue ter esse ponto? Será que você consegue seguir nesse sentido? Ou ainda não? Ou ainda não? E aí a gente vai para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai nos trazer uma coisa muito, muito, muito reflexiva. A gente bem sabe que Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé. Vai elencar várias pessoas, vários personagens da Bíblia que foram conceituados por heróis da fé, que por terem fé em Deus foram imputados por justiça, foram glorificados e tudo mais. E a gente tem o primeiro versículo que é bacana, que é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É o quê? É você esperar naquilo que você não vê. É você estar tranquilo esperando, crendo que vai acontecer. Por isso que eu traduzi daquela maneira. Compreendeu? Só que olha que bacana. Nesses heróis da fé, nem todos aqui... Bom, todos não viram a promessa que foi prometida para eles. Eles morreram esperando. Agora, nem todos tiveram vitórias. Abraão não matou o filho, foi impedido no momento. Sansão conseguiu ver ali, enquanto ele estava sendo derrubado e morto, ele conseguiu ver também que ele derrubou o templo direitinho, matou muito filisteu enquanto ele estava morrendo. Mas teve uns que eles não foram glorificados e viram essa glória, mas toda essa questão foi glorificando a Deus e foi agradável a Deus. Se a gente for lá no capítulo 11 de Hebreus, no finalzinho, a gente vai ver o 35 e o 36. 35, parte B, e o versículo 36. Não aceitando o seu livramento para alcançarem. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas todos esses estão no rol de heróis da fé. Por que você está doente? Não vai ter essa resposta. Para que você está doente? Para você estar na semelhança de Deus. Para você se conectar mais com Deus. E para você carregar um peso da glória eterna. Entenda, esse mundo aqui não é nada comparado à glória de Deus. Agora, se você não consegue acreditar na glória da vida eterna, você não vai acreditar nessas coisas que eu estou te falando. E aí você tem 2 opções. Largar Cristo e viver com a herança aqui na terra, que Deus vai te conceder, porque Ele é o Pai.
Se eu for viajar pro exterior e um filho meu não quiser ir, eu vou dar as coisas necessárias para ele. Mesmo que eu tente muito que ele vá, mas se ele não quer, eu vou dar as coisas necessárias e eu vou. Nós estamos nesse mundo, depois iremos para outro. Se alguns aqui não quiserem, Deus vai dar. Por isso que alguns ímpios prosperam, porque Deus está dando a herança logo para eles, porque a condenação já é certa. Ou você segue isso e recebe logo a tua herança aqui na terra e vida que segue, ou você vai para o que você talvez não esteja fazendo, ou parou, ou nunca fez. Bíblia. Leia ela, de Gênesis e Apocalipse, e conheça quem é o teu Deus. Não escute o pastor, não escute missionário, não escute o que eu estou falando. Vem escutar o que o teu pai tem para te dizer. É só ele que você tem que ouvir, mais ninguém. Mais ninguém. Quanto tempo vai levar para você terminar esse vídeo e abrir a Bíblia para você ler? Eu espero que não passe de 10 minutos, porque se passar, vai ser que nem aquela parábola do semeador. Vai cair no caminho e as aves, que é Satanás, vai pegar e você vai continuar nessa miséria. Eu falo com muito amor e muito carinho. E se você tiver outra dúvida, fica à vontade de me perguntar. Eu vou amar te responder e te ajudar, porque eu quero te ver lá na glória comigo. Eu também espero estar na glória. Então eu tô aqui para não só falar para vocês, mas também para me santificar. O que eu falo para vocês é o que acontece também na minha vida. Vamos juntos, tá? E que a graça e o amor de Deus estejam com todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.